From ancient China, via the English public schools, to the formation of FIFA in Paris. The people's game had come a long way, but there was another significant step in its journey. The birth of football in Brazil came later than in Argentina or Uruguay. The first important date from this historical text shows that the roots of the Brazilian game were put down in 1894. Charles Miller, a Brazilian born of English parents, had been at school in England, where he excelled at football and played for Southampton. He returned home to Sao Paulo with 2 footballs in his luggage, only to find that no one played the game. So, over the next 4 years, he preached the gospel of football. Today, Charles Miller is honored as the man who introduced football to Brazil. But in the early years, the locals were completely bemused by the game. This is a letter written by a journalist in Sao Paulo to his friend in Rio. It's dated 1896. There, by the neighborhood of Luz and Bom Retiro, a group of English maniacs, as only they can be, put themselves once in a while to give kicks in one thing that looks like an ox's bladder, giving them great satisfaction and suffering when this kind of yellow balloon got into a rectangle formed of sticks. The Sao Paulo Athletic Club included football into its club activities in 1895, whilst under the chairmanship of Charles Miller. The first trophy in Brazilian football was awarded for the Sao Paulo Championship and was won in the first 3 years of competition by Miller's club. The first club formed solely for the purpose of playing football was started at this Sao Paulo school. Known as Atlética Mackenzie, the club was established in 1898. 4 years later, Mackenzie played in the first ever league game in Brazil against Germania. The college still play on the same ground to this day. The brightest star of Brazilian football between 1910 and 1930 was Arthur Friedenreich. His achievement in scoring 1,329 goals in his career is still a world record in first-class football. Friedenreich is on the left, standing with his successor as the star of Brazilian football, Leonidas da Silva. His claim to fame was the invention of the bicycle kick. Leonidas was a member of the Brazilian team in the 1938 World Cup finals in France, where he scored 8 goals. Grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina, em meio a campos onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas, e muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas e os momentos de alegria. Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada, trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia. Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada, trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia. E os Campos Gerais hoje tem na memória essa equipe de ouro que brilha com glória.
Uma paixão nascida em 1912, uma história ligada ao trabalho difícil na rede ferroviária, um time formado por mãos sofridas e incansáveis, uma história de operários, a história do operário. O preto e branco das fotos é o preto e branco estampado na camisa. As cores que ao longo dos anos ganharam significado. Cores que vestiram a pele de heróis. Expedito, Hélio Silvestre, Gracindo, Ribamar, Adilson, Ladel, Candinho. Jogadores de luta, de garra, de emoção. Operários de um sonho. Operários que fizeram do operário um fantasma, assustando os times da capital. Um time que se fez, se desfez, de vitórias e derrotas, de muitos jogadores, mas de uma só torcida. De homens, de mulheres, de crianças, de massa. Da arquibancada às numeradas, as diferenças se desfazem e a união tem um nome e uma paixão: o operário. Uma emoção que se traduz em gestos de amor. O distintivo é motivo de orgulho e as cores se misturam nas bandeiras, que tremulam durante todo o jogo, como um aviso para o adversário. São 11 no campo e uma nação operariana empurrando. São milhares que se transformam em apenas um. Em meio à fumaça, surge uma torcida fantasma, vibrante. E de todos os cantos do Germano Krieger, as vozes em coro ecoam o nome do time do coração. Uma torcida apaixonada. Onde o operário vai, lá estão seus apaixonados. Às vezes são poucos, muitas vezes são muitos. E em Vila Oficinas, sua casa, sua fortaleza, são soldados destemidos. No peito, eles carregam seu escudo e brigam até o fim. A cada jogo, a esperança e o amor se renovam. Ela não pergunta se é dia de vitória ou de derrota. Sua única pergunta é se existe a vontade de defender uma história e de vestir uma camisa. Sua única exigência é honrar a tradição. Raça, orgulho, tradição, alvinegros, operários, operário.
No dia 22 de novembro de 1914, Operário e Guarani se enfrentaram pela primeira vez. A partida realizada em Vila Oficinas terminou com o placar de 1-0 para o Operário. Nem os jogadores, nem o público presente ao match imaginavam que naquele dia, naquela partida, nascia a maior rivalidade esportiva da história de Ponta Grossa. Você veja, eu tinha 7 anos de idade. Então, uma coisa que eu guardei bem, me lembro, o campo de terra, não tinha grama. Era um pelado, chamado pelado. Os times de futebol não tinham torcedor, quer dizer, era um estádio distrito. Você não torcia para o Guarani ou para o Operário, você era Guarani ou era Operário. Quer dizer, então, as pessoas nasciam assim em Ponta Grossa. E era induzido pela família a torcer para esse ou para aquele time. Barão Júnior, então o Barão Júnior era torcedor com reconhecimento do Guarani, então ele fazia as resenhas esportivas, e essas resenhas esportivas geravam muita discussão, porque evidentemente como torcedor do Guarani, a resenha dele era a resenha do Guarani. O que ganhava ia comemorar. Tinha 2 bares na Rua 15. Um era do Guarani e o outro era do Operário. Quando o Guarani ganhava, era aquela folia lá. E um gozado porque era um de frente com o outro. E todo mundo se respeitava. Na Rua 15 de Novembro, a artéria principal da nossa cidade, no lado direito, aonde hoje está estabelecida a imobiliária do Tavernaro, era o bar e restaurante King, aonde se concentrava a torcida do Operário, a torcida fantasmina. E do lado esquerdo, aonde hoje é o Banco Bandeirante, existia o bar e restaurante Maracanã, de propriedade do Jamilão, uma figura folclórica, aonde era o reduto da torcida bugrina. Elas não se misturavam, elas não podiam atravessar a rua uma para a outra, porque aquilo era motivo de ofensa e de atrito. Porque em termos de futebol em Ponta Grossa, o que existia era o Peguá. Os outros complementavam a tabela, os outros times complementavam a tabela. Mas o Peguá era o tipo do jogo que mexia com os nervos de todo mundo.